Boa noite a todos, boa noite ao público de casa. Só para justificar, o vereador, presidente da casa, Juninho Leite, está a caminho, está em viagem para São Paulo, mas está em caminho, deve chegar nos próximos minutos. Eu solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Obrigado. André Luiz Rezec. Aparecido Dorizete Alves Cipriano. Presente. Dr. Francisco de Paula Silva. Guilherme de Henrique de Ávila. Dr. Kiko Miziara. Dr. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Dr. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia, presente. Dr. Reginaldo da Silva e Videlso Leite Paixão Júnior. Havendo número legal, invocando a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil foram na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus em sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado, mas cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirão,
desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as saras louras, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas do zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Quem tá chegando? Tá aí? Não chegou ainda não? Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador professor Reginaldo solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros constantes das comunicações. Comissão Consultiva Mista do IANSP. Audiência pública. Prezado senhor Célio Geraldo Almeida, presidente da Comissão Regional, SEAMA, Barretos e todos os membros da Comissão Regional, temos a honra de formular o presente convite para o senhor presidente e a todos os vereadores que militam nessa Casa de Lei para corroborar com o ato da audiência pública que realizar-se na plenária desta Casa no dia 8 de setembro de 2011, às 19h30, na oportunidade para juntos podermos discutir e propor sugestões diante dos assuntos que serão abordados referente ao SEAMA Barretos, regido pelo IANSP. Vem assinado Célio Geraldo de Almeida. Comunicado do Ministério da Educação, liberação de verba, programa Dinheiro Direto da Escola, valor de R$36 mil. Alimentação escolar, 10.170. Alimentação escolar, ensino fundamental, 69.972. Para o ensino médio, 31.272. Pré-escola, 12.660. O Mais Educação, 17.472. E para a creche, 21.444. Também do Ministério da Educação, a cota no valor de R$ 397.363,04. Ofício da Caixa Econômica Federal, comunicando liberação de R$ 11.135.773,43.
tendo o município de Barretos se comprometido a corresponder o título da contrapartida, na quantia de R$ 202.778. Também da Caixa, ofício de liberação no valor de R$ 13.767.120. O município se compromete com a contrapartida de R$ 1.772. Também da Caixa Econômica Federal, valor de R$ 8.995 para drenagem urbana sustentável. Do Ministério da Saúde, valor de R$ 9.139 para transplante de órgãos. No pagamento dos núcleos hospitalares de epidemiologia, no valor de R$ 6.000. Novamente do Ministério da Saúde, valor de R$ 1.267.925 para pagamento do teto municipal de média e alta complexidade. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, várias liberações, está à disposição dos senhores vereadores. Um ofício relatório da nossa assistente social Madalena Alves Barbosa, apresentando o relatório das atividades desenvolvidas no mês de outubro, está à disposição dos senhores vereadores. Senhores vereadores, neste momento nós temos que decidir a sessão do dia 14, a possível transferência da sessão do dia 14, a antecipação. Nós temos uma proposta para o dia 10, quinta-feira, uma proposta para o dia 11, sexta-feira. Vai falar a sua? Não estou viajando. Somente as duas propostas. Eu vou colocar em votação, primeiramente, os vereadores que aprovam do dia 10, quinta-feira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Para ficar na quinta, dia 10. Quinta, dia 10. Quinta, dia 10. Agora para quem vota na quinta, dia 10. Quinta. Aprovado por maioria contra os votos dos vereadores Cipriano e Dr. Otávio. Quinta-feira, então, quinta-feira, antecipada a sessão para quinta-feira, às 20 horas, dia 10. Vamos dar início ao grande expediente. Passaremos a discussão das matérias constantes da ordem ao grande expediente. Desculpa. Com a palavra, bancada do PPS, vereador Euripinho. PDT, desculpa, é a força do hábito. O que é isso? 8 minutos. Por 11 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do senhor Mário Scanavini e sua esposa, quero cumprimentar a todos. Telespectadores da TV Barretos, é com grande alegria que nós recebemos a notícia que o Barretos conseguiu ficar na A3, merecidamente, ganhou dentro de campo, ganhou no tribunal, e isso aí, para a torcida barretense e para a gente esportista, é uma alegria muito grande, todo o trabalho que foi feito. Quero aqui, antes de começar a falar dos meus requerimentos, parabenizar meu grande assessor, amigo, irmão, Itamar Alves, pelo seu aniversário, pessoa maravilhosa, que tem me ajudado muito em todo o meu trabalho político. Quero aqui a toda a comunidade que está nos assistindo. Itamar, que é uma pessoa conhecida, uma pessoa humana,
que todos gostam e sabem muito bem do seu trabalho. Eu quero aqui agradecer e parabenizar você, Itamar, por tudo que você tem feito. Quero também parabenizar a Márcia, nossa funcionária da Câmara, pelo seu aniversário também. E, em nome de todos os radialistas, pelo dia, está comemorando a data de hoje, meu amigo Diamantino, meu amigo Paulo Alberto, meu amigo Maia, o Big André, todos meus amigos radialistas, pela grandiosa data de hoje, pessoas profissionais que fazem um relevante trabalho em toda a comunidade, nossa grande amiga Luciana, nossa assessora, quem? Rafael também, meu amigo Rafael, que está agora ao nosso lado, que veio enriquecer essa casa. Enfim, quero começar a falar dos meus requerimentos. Com grande alegria que a Praça Marta Maria Floner, que foi recentemente dada denominação, que é uma pessoa que representa muito para a nossa sociedade, representou muito para a nossa sociedade, mãe do Vivaldo, família que eu tenho um carinho muito especial, o Vivaldinho, que casou recentemente. Nós conseguimos, através de um trabalho, junto à prefeitura, ao Robinho, ao Mussa, todos aqueles, conseguir a liberação, uma emenda, para poder colocar a iluminação naquele local. Essa praça, quando nós fomos inaugurar, houve uma cobrança da população que já cuida desse local, e agora com a iluminação, todo o trabalho será realizado de uma forma carinhosa, harmoniosa, e a gente fica muito feliz que todos tomassem essas atitudes em relação aos logadouros públicos, às praças, quando denominadas, pudessem cuidar com carinho. E eu quero aqui parabenizar, e fico muito feliz de ter conseguido esse trabalho, essa iluminação, que agora já saiu no Diário Oficial e já é uma realidade. Agora só iremos cobrar a execução dessa obra, isso me deixa bastante feliz. Então, toda a família do Nivaldinho, nós temos certeza que esse local, como nós falamos quando da inauguração, é um local que realmente tem muito a ver com a dona Marta Floner, que fez um trabalho relevante em nossa cidade. Quero aqui também agradecer ao nosso prefeito, também com relação à abertura da Avenida C13, entre a Rua C8 e João Ribeiro do Nascimento, a antiga Rua Colina, do bairro Cristiano de Carvalho, uma reivindicação antiga desse vereador, de toda a casa, e eu fico muito contente, olha aí, pavimentada, isso vai ajudar muito na entrada do bairro Cristiano de Carvalho e vice-versa. Tenho certeza que essa obra já era um sonho da unificação dos bairros, do Minerva junto ao Cristiano de Carvalho. E eu quero aqui agradecer toda a Secretaria de Obra, todas as pessoas que empenharam muito na realização dessa obra importantíssima, que é a pavimentação asfáltica da antiga Rua Colina, na Avenida C13 da bairro Cristiano de Carvalho. E já estamos solicitando na Avenida C6 também o recapeamento. Tenho certeza que logo, logo conseguiremos, como outros bairros também. Quero aqui, senhor presidente, falar com, não digo tristeza, mas eu tenho certeza que nós iremos reverter essa situação com relação ao terceiro DP, que já está se instalado lá no bairro, no Zequinha, Mêndola, professor Reginaldo e Otávio. E nós tivemos uma informação de que há a possibilidade de estar unificando, de colocando o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo junto, fazendo com que aquele terceiro distrito que presta um relevante trabalho para a população, não só do bairro Zequinha Mêndola, Diamantino, mas com todos os bairros adjacentes, onde até hoje já foram feitas mais de 3.000 ocorrências. Tirar o distrito policial, o terceiro, daquele local do bairro Zequinha Mêndola, é deixar a população daquele bairro desprotegida. Uma vez que hoje, ela, naquele local, além de ter escola, creche, tem o Racib Rezec, vários locais que necessitam dessa importância conquistada, porque nós sabemos que naquele local a prefeitura cedeu o espaço. Eu acho que, havendo bom senso, peço aí para o nosso grande amigo Osiski, estou fazendo um requerimento, pedindo também para o secretário de Segurança Pública, o doutor Antônio Ferreira, o delegado-geral, o doutor Marcos Carneiro, o diretor da DEINT, o doutor Valmir Granucci e o delegado seccional de Barretos, doutor Osiski, pedindo encarecidamente para que não tire do bairro Zequinha Mêndola, um bairro grandioso da nossa cidade, o terceiro DP. Tenho certeza que a população ficará desprotegida e será uma perda muito grande para a nossa população.
Estou pedindo encarecidamente, em nome de toda essa casa, de toda a população do bairro Zequinha Amêndoa, para que isso não aconteça. Como também estou solicitando, junto a um requerimento, em se tratando de trânsito, na Rua 20, nós temos um radar do lado do Campo do Barretos, temos um redutor de velocidade bem nas proximidades da Praça do Rosário. Eu estou solicitando que eu acho que não há necessidade das duas coisas, e se colocando um semáforo naquele local, resolveria de vez a situação daquele setor. Já conversei com o Rui, nosso secretário. Eu quero aqui também parabenizar o Rui pelo TI do trânsito que ele instituiu, onde ela percorre toda a cidade, vendo os locais onde necessita a instalação de placas, de sinalização de solo. Parabenizar o Rui pelo grande trabalho que ele vem realizando na Secretaria de Trânsito e toda a sua equipe. Pedindo para ele um estudo para que coloque um semáforo na Avenida 1, ali do lado do Rosário, resolvendo de vez a situação dos moradores e dos acidentes que ali ocorrem. Quero aqui também, através de um requerimento, parabenizar toda o Campeonato Varziano, que terminou ontem, a polícia foi campeã, professor Reginaldo. Parabenizar as equipes da B1, que subiram na Dircanã, a Igrejinha, o CSU e a Vila Diva pelo acesso. Parabenizar também Manguinha, Calhas, Marília. Parabenizar as equipes da B2, que também está terminando agora, onde a final entre a Igrejinha e o São Francisco. Tá parabenizando todas as equipes do Campeonato Varziano, que está terminando mais um campeonato esportivo, e a gente fica feliz de tudo ter terminado com a melhor natureza possível. E eu quero aqui parabenizar todas aquelas equipes que participaram ativamente desses campeonatos realizados pela Liga Barretense de Futebol. Quero aqui também parabenizar o nosso barretense Márcio Carvalho Jorge, filho do Dr. Ademir Jorge, pela merecida medalha de bronze por equipes num concurso completo de equitação dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, pela vaga na Olimpíadas de Londres de 2002. E pela promoção altamente positiva de nossa cidade, brilhando no cenário nacional. Parabenizar por essa conquista, isso foi muito importante para nós, e nós, como barretense, nos orgulhamos muito de ter conseguido essa importante conquista. Quero aqui também pedir em nome do Distrito do Prata. Tivemos aqui uma solicitação através do Caio César, supervisor da Telefônica. Nós entramos em contato com ele, pedimos para que ele possa atender o pedido de estar revendo, porque o Davi, morador do Prata, tem nos cobrado. Os 5 orelhões que tem no Distrito do Prata não estão funcionando. Eu estou pedindo encarecidamente um carinho especial para que possa restabelecer esse importante instrumento que vai atender a população do Distrito do Prata. Peço também, em requerimento, doutor Kiko, ganhamos. Peço também, em nome, um local onde já foi feito matérias aqui, eu já fiz constantemente, na Praça Alfredo dos Santos Neves, para a gente se localizar bem do lado do Estrela. Nós sabemos que ali tem quadras esportivas, tem um espaço estritamente que pode ser aproveitado para atender o período integral da Escola Nália Franco, recentemente. Podemos também fazer projetos sociais em relação ao próprio Estrela do Oriente, que é um clube beneficente. Enfim, eu acho que se houver boa vontade da administração, nós podemos restabelecer aquele local, dando a toda a população, aos nossos jovens, esportistas, um local realmente grandioso para poder atender a demanda, que é muito importante. Quero aqui também solicitar um recapeamento asfáltico no bairro Jardim de Alá, a pedido do Nilson, meu amigo Nilson, que sempre me cobra essa benfeitoria, e nós estaremos cobrando do prefeito. Temos certeza que agora poderemos atender, estarei cobrando também alguns recapeamentos, seja no bairro Benedito Realino Correia, no SECAP 2, no bairro na Avenida Guaíra, em muitos locais onde necessitam desses investimentos, e estaremos cobrando para que sejamos atendidos. Como eu disse, quero aqui também agradecer, parabenizar o Padre Dionísio, o Túlio e o Betão pela reforma da igreja, pela capelinha lá do cemitério, ficou muito bonita. E nós tivemos um avanço, doutor Mário.
senhor que pertence à comunidade de São José, muito grande em relação a esses finados agora. Conseguimos a tenda através do Fernando Thier, um pedido do Capetinha, que nos ajudou também. E só faltou as cadeiras. Eu tenho certeza que para o próximo momento, seja no Dia dos Pais, Dia das Mães, seja em qualquer outro evento que estiver realizando dentro do nosso cemitério, nós possamos acolher melhor as pessoas que lá se dirigem num momento muito difícil, de dor, de saudade daqueles que se foram. Então, mas já tivemos um avanço e isso me deixa bastante feliz. E eu aqui, como eu tinha dito antes, eu quero aqui parabenizar o Rui, porque ele já está providenciando, Guilherme, as placas de iluminações nas ruas onde faltam, principalmente no bairro Cristiano de Carvalho e no Zequinha Amêndola, e ele tem uma solicitação minha, eu tenho certeza que iremos conseguir para esses bairros a mão de direção única, que assim vai atender e resolver muitos dos acidentes que têm ocorrido constantemente nesses locais. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a bancada do PR. Vereador professor Reginaldo, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, que nos honra com a sua presença, doutor Scanavino, público de casa que está assistindo pela televisão também, os funcionários, a imprensa. Senhor presidente, infelizmente, eu vou ter que me referir a um assunto que eu não gostaria de tratar disso, mas, infelizmente, vamos ter que tratar. Me refiro à questão do indeferimento da minha candidatura ao cargo de reitor na FEB. Na verdade, todas aquelas pessoas do meu convívio sabem que, com a aprovação da lei, a Lei Complementar 154 de 2011, que a Câmara teve a coragem de aprovar, né? Teve a coragem de decidir dar essa liberdade, essa autonomia para a FEB. Então, com a aprovação daquela lei, eu julgava que a minha missão com a instituição já estava cumprida. E continuava simplesmente dando as aulas, que é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. E faço há mais de 30 anos. E há 14 anos na FEB. Então, eu julgava que a minha missão, relativamente à FEB, já estava cumprida com a aprovação dessa lei. Mas, infelizmente, o descontentamento da comunidade febiana, dos alunos, professores, funcionários, com a atual administração é muito grande. E houve assim, uma corrente, uma pressão muito grande no sentido de mudança. A comunidade febiana quer mudar. E entenderam, assim, muitos colegas, professores, funcionários, que o único nome que tinha condições de reunir a coletividade para poder fazer essa mudança era o meu. E eu não tive como virar as costas para a comunidade febiana. E tive que aceitar, então, partir para essa campanha. Mas, infelizmente, como a gente já previa, quando a gente já percebia que haveria essa resistência tão grande, infelizmente a candidatura veio a ser impugnada, veio a ser indeferida por uma comissão eleitoral. Comissão eleitoral que, inclusive, tem a participação de 2 servidores, de dois funcionários que ocupam cargo em comissão diretamente subordinados ao reitor e demissíveis a qualquer momento pelo reitor. Então, a interpretação que essa comissão deu é de que eu não teria cumprido os 8 anos ininterruptos que a lei de exercício como professor, que a lei exige. Mas acontece que eu leciono há 14 anos na FEB. Ajudei a implantar o curso de Direito, doutor Otávio. Todos os advogados formados aqui em Barretos, até o presente, na FEB, foram meus alunos.
o que me dá muito orgulho, muita satisfação. Ajudei a implantar também o curso de administração. Foram vários anos lecionando 2, 3 disciplinas nos 2 cursos para poder conseguir implantá-los. E, graças a Deus, conseguimos, e hoje são motivos de orgulho não só para a comunidade febiana, mas também para toda a comunidade barretense. Então, a comissão eleitoral, ignorando tudo isso, se ateve a uma interpretação literal, extremamente superficial, e julgou que eu não cumpria os 8 anos ininterruptos, porque durante o ano de 2008 eu tirei uma licença para participar da campanha eleitoral. E eu fui obrigado a me desincompatibilizar, doutor Kiko. Fui obrigado a me desincompatibilizar. Depois, a eleição foi em outubro, dia 3 ou 4 de outubro, eu retornando às aulas para não perturbar o andamento dos trabalhos do ano letivo que se encerrava, eu pedi uma outra licença das aulas. Me retirei das aulas para não atrapalhar os alunos que já tinham as aulas com outros professores, com outro professor. Mas, inclusive, continuei com as atividades de orientação de trabalhos acadêmicos, tanto que no dia 25 de novembro eu participei de uma banca, de uma defesa de monografia, juntamente com mais 2 professores e o aluno que defendia, no dia 25 de novembro. E isso é uma atividade docente. Mas a banca, infelizmente, desconsiderando tudo isso, achou que eu não cumpria os 8 anos ininterruptos. Mas é uma ingenuidade muito grande, né? Porque esses 8 anos ininterruptos, essa interrupção que a lei se refere, ela não quer dizer interrupção temporária, como é o caso de licenças. Ela quer dizer interrupção definitiva, como é o caso de rescisão, dissolução do vínculo empregatício com a instituição. É isso que a lei se refere. É a isso que a lei se refere. Interrupção definitiva, interrupção do vínculo empregatício, o que absolutamente não aconteceu. Mas, infelizmente, essa comissão indeferiu. Mas eu tenho certeza absoluta, já inclusive apresentei o meu recurso, pedido de reconsideração, e eu tenho certeza absoluta que haverá a reforma dessa decisão, porque ela fere o bom senso. Mais do que nós já lutamos por essa FEB, em todos os fóruns, aqui em Barretos, fora, em Brasília também, junto aos ministérios da assistência social, para tentar conquistar e manter aquele certificado de entidade beneficente. Enfim, o envolvimento com a FEB e comprometimento tem sido muito grande ao longo desses anos todos. E agora seria, julgo assim, uma injustiça muito grande um pequeno grupo considerar que eu não cumpriria esse requisito por causa de licenças temporárias que não têm o menor cabimento. E, aliás, é tão evidente, é tão flagrante essa superficialidade, vereador Paulo, que na mesma categoria dessas licenças temporárias estão as férias, o descanso semanal remunerado. A legislação do trabalho define como interrupções temporárias, férias, descansos semanais, que é do sábado e domingo, os feriados, licença paternidade, licença maternidade, tudo na mesma categoria. Então, a vingar a interpretação da comissão, nenhum professor satisfaria esse requisito, porque todos tiveram férias e têm todos os anos, todos têm, gozam, usufruem do descanso semanal remunerado. O senhor que é advogado trabalhista sabe disso, não é? É muito melhor do que eu. Então é um absurdo. E eu tenho certeza que o bom senso há de imperar e nós vamos dizer assim, poder deixar o nosso nome à disposição da comunidade. Deixa os eleitores decidir, não é? Deixa os eleitores decidir. Se eles considerarem que a contribuição não será válida, que não votem. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra a bancada do PTB. Vereador Cipriano por 13 minutos. Boa noite a todos presentes, boa noite, público de casa. Bom, a gente, como sempre, né, apresentar os requerimentos, mas antes a gente gostaria de ratificar a notícia dada de o Barretos ter confirmado a sua presença na Série A3 do ano que vem. A Justiça determinou por 3-0. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Né? Parabéns àqueles que torceram. Parabéns também àquela urubuzada que torceu contra também. Tá certo? Então, a gente fica feliz, a gente que milita no esporte, fica feliz com o Barretos. E vamos unir forças novamente para levar o Barretos a A2 no ano que vem. É possível e a gente tem força para isso. Bom, primeiro eu gostaria de apresentar os requerimentos e indicações. Olha, o primeiro, nós estamos solicitando a possibilidade de arborizar o canteiro central da Avenida João Baroni, entre as ruas Jerônimo Alves Pereira e Avenida Coqueiro, lá no bairro Jardim Feitosa. É o local, esse local, eu acho que se nós conseguíssemos arborizar, ela foi construída há pouco tempo, é importante que haja ali um projeto paisagístico, né, para que ficasse próximo, porque fica próximo ao Hospital do Câncer, e é importante que fique bonito o local. Olha, nós estamos solicitando ali o plantio de árvores e jardinamento. Também estamos solicitando reparos na Praça da Criança. A Prefeitura agora começou a fazer um trabalho muito bom. Nós tivemos sábado lá na Praça da Cultura, nós chamamos assim, né? De frente à Estação Cultura, ficou muito bonito. E estamos solicitando também a Praça da Criança, que merece um tratamento melhor, né? Olha o local, né? Esse é o banheiro que está destruído e a gente espera que também a população ajude a cuidar. Nós estamos solicitando a pavimentação asfáltica da rua Ernesto Leonardi, no bairro Boa Esperança. O bairro Boa Esperança ele fica entre o Los Angeles, entre o São Francisco e o Santa Cecília. O local é essa rua. Aquele local ali onde é que tem entulho, nós havíamos conversado para a construção de um campo de futebol. Mas já existe um projeto e vão sair 100 casas naquele local, do Minha Casa Minha Vida. Vão brevemente 100 casas naquele local. Então, nós já estamos solicitando que seja feito o asfaltamento do local. Olha. Também solicitando a tapa-buraco e as melhorias no bairro Rios, Diva e América. Nós que somos moradores daquele local, as ruas precisam de um tratamento melhor. Nós estamos solicitando ao prefeito, o Tatá tem atendido o que a gente tem pedido na medida do possível, igual o doutor fala, né, doutor Otávio, o trabalho também muito bem feito pela equipe do tenente, também a gente tem que valorizar. Tem gente que gosta só de falar mal, a gente também tem que valorizar de vez em quando se faz um serviço bom. Estamos solicitando as informações porque nós verificamos que o Programa de Saúde da Família, recentemente, nós votamos um projeto de lei com aumento salarial para eles. Então, nós estamos solicitando a possibilidade de que seja equiparado o agente de controle de vetores e o agente também de apoio administrativo com salário. Também, como de praxe, né, nós estamos solicitando ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo providência nos sentidos para que a elevação do Corpo de Bombeiro de Barretos a sub-GB. Porque precisa, Barretos já comanda de quase 400 mil habitantes. Nós vamos solicitar até colocar um vídeo que nós fizemos o ano passado, num trabalho que já foi feito, o vídeo do bombeiro, que está no CD, se possível, né? Colocar agora para mim. Então, é importante, nesse momento, né? Porque tem a ver com tudo que está acontecendo em Barretos. Barretos tem 5 ou 6 cidades. Então, eu gostaria de acionar nessa reportagem que nós fizemos o ano passado, sobre o pedido. O posto do Corpo de Bombeiros entrou em funcionamento em Barretos em 1975. Ao longo destes anos, vem prestando um grande trabalho em prol da comunidade regional. Para este ano, a cidade pode passar a sediar um sub-GB, ou seja, um subgrupamento de bombeiros, deixando de ser subordinado à cidade de Franca, vindo a comandar a região de Bebedouro e Olímpia. A proposta já está bem adiantada e esta medida poderá evitar a redução do efetivo do quartel, que hoje conta com poucos militares.
O vereador Aparecido Cipriano esteve em Ribeirão Preto, na sede do Comando Regional do Corpo de Bombeiros, onde cobrou do coronel Juvelino Barbosa Lima Filho algumas medidas neste sentido. Nós ficamos preocupados com o número de efetivo que está no Corpo de Bombeiros de Barretos. Hoje nós temos somente 28 homens no Corpo de Bombeiro, sendo que 5 estão fazendo curso, então sobram somente 23 homens. E ainda surgiu rumores de possível transferência de bombeiros de Barretos. Então nós estivemos lá conversando com o coronel Barbosa, há essa possibilidade, mas nós pedimos a possibilidade de aguardar. Por que aguardar? Porque existe também a possibilidade de Barretos se tornar um sub-GB. E isso também é um trabalho do bombeiro para isso. Nós também vamos esforçar para que isso ocorra, vamos pedir auxílio para o prefeito municipal, para todas as forças vivas de Barretos, para que Barretos se torne um sub-GB, que aí passe a aumentar o número de efetivo, e aí nós conseguimos adequar os atuais bombeiros que estão e virão até mais. E Barretos passa a comandar Olímpia e Bebedouro. Caso se torne realidade essa proposta de criar aqui no Posto de Bombeiros de Barretos o sub-GB, subgrupamento de bombeiros, a cidade terá um aumento de efetivo, inclusive passando a ser comandada por um capitão e a vinda também de mais tenentes e outros cargos para ocupar a Corporação de Barretos, além também de investimentos por parte do governo estadual com envio de mais viaturas. O sargento reformado Aparecido Cipriano disse que estará visitando o Comando de Policiamento do Estado de São Paulo para tratar do assunto. E, de acordo com as informações preliminares, pode se tornar realidade em breve. Já está em andamento, existem uns bons olhos. A semana que vem eu estou agendando uma visita a São Paulo com o comandante-geral e o comandante dos bombeiros também de São Paulo, para que possa formatar isso aí que seja interessante, porque para que até março aconteça isso, porque Barretos precisa melhorar essa condição humana. Hoje os nossos bombeiros estão trabalhando até sobre-humano, estão trabalhando acima das suas capacidades para atender a nossa região. E Barretos, o Corpo Bombeiro trabalha com uma região de 300 mil pessoas, e 28 homens é muito pouco. Então a gente tem que ir até lá, tem que resolver isso para que não ocorra transferências, pelo contrário, para que venha mais bombeiros para Barretos, para que melhorar o atendimento da nossa população. Pode tirar. A Fundap... Bom, nós já fizemos esse atendimento, já esteve aqui presente a semana passada o Coronel Leal, nós conversamos com o Coronel Leal, ele está bastante sensibilizado quanto a isso, e nós, então, vamos torcer para que isso ocorra, né? Estamos solicitando a possibilidade de campanhas educativas no trânsito, principalmente com os motoqueiros, porque muito acidente acontecendo, muitos problemas acontecendo, e o acidente que acontece com o motoqueiro quase sempre é a vida que vai ou fica deficiente. Então, nós estamos solicitando uma campanha de conscientização no trânsito para os motoqueiros. Também voto de congratulação e aplauso para o sargento Camargo, Vieira, Valdemar e Monteiro, nesse trabalho de prevenção de uso de drogas, ao cabo Andréia, Donato, Duarte Júnior, Carregari, Ricardo e Serafim, aos soldados Marcos Mariano, Rodrigo Zivas, o Marcelo Ferraz, o D'Amato, Domingos, Roberto, Otília, Mara, Rogério, Fábio, Claudinei, Adalberto, Nivaldo, Arnaldo, Gils, para vocês verem que a polícia está trabalhando, está funcionando. Foram mais de 15 ocorrências, o Vasconcelo, o Adalto, o Joaquim, Rodrigues, Moura, o Ferreira, o Bastos, o Almeida, o da Silva. A polícia tem agido, gente. E a gente gostaria de colocar um vídeo, tá certo? Alertando. No final eu vou colocar, espera um momento que no final eu coloco esse vídeo alertando. Também gostaríamos de agradecer o convite feito pelo Pluscoc. Foi ministrada uma palestra sobre poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu gostaria de parabenizar, porque os alunos estão com as respostas na ponta da língua. Nós estivemos lá, representando a Câmara Municipal, agradecer o convite feito. Importante também, a gente gostaria antes de demonstrar o vídeo, nós tivemos sábado, gostaria primeiro de mostrar o evento que foi feito, da Gema Genérica. Muito bonito. Importante esse tipo de evento para Barretos, um evento cultural. Nós temos em Barretos 3 faculdades que envolvem direto a arte, que é a faculdade de música, de artes e faculdade de teatro, educação física também através da dança, mas eles fizeram um evento com um artista de Barretos, muito bonito evento. Nós tivemos, no momento nós estávamos lá, o Paulo também esteve presente. Então, gostaríamos de parabenizar o Grupo Coletivo Gema Genérica, que é um grupo de iniciativa solitária, no intuito de estimular a criação e a divulgação e a realização de atividades culturais na cidade de Barretos. É composto por artistas, comunicadores, músicos, estudantes universitários, escritores e todos aqueles que fomentam a cultura em Barretos e na região.
O primeiro evento cultural aconteceu sábado, reuniu várias pessoas, foi muito bonito, tá certo? Tivemos apresentação de dança, circo, artes visuais, poesia e também uma montagem de um varal com vários tipos de arte. Nós tivemos algumas fotos, olha que interessante que ficou o festival, algumas fotos aí de dança e música. O pessoal que apresentou o teatro, muito bem apresentado, que a gente consegue visualizar o que está acontecendo, além do que aquilo que está acontecendo, né? A gente cria as imagens, muito importante. E aí, a alegria dos amigos, eu também estava presente, né? O pessoal do teatro. Quanto ao vídeo sobre droga, gente, nós gostaríamos de ressaltar o seguinte: a importância da participação dos pais. Eu gostaria de demonstrar um vídeo no qual você verifica o que a droga reflete nas escolas. O que tem acontecido nas escolas com o problema das drogas. Pode soltar o vídeo, por favor. A professora que não quer se identificar lembra dos momentos de pânico. Ela ia matar as pessoas da direção, mas que eu seria a primeira. Que ela estava com muita raiva. A estudante de 13 anos fez 3 disparos, mas a arma estava sem munição. A aluna, que é usuária de drogas e já tem passagem pela polícia, foi transferida de escola. Ela queria, dentro da escola, fazer uso de tabagismo, que não é permitido. Ela chegou até mesmo ser flagrada, simulando ato sexual no interior da escola, na frente dos alunos. Nós estamos correndo riscos nas escolas. Os casos de violência contra professores costumam parar na delegacia. É que as escolas públicas não podem expulsar o aluno agressor, apenas fazer a transferência para outra escola. Em maio deste ano, também na periferia de Brasília, esse professor foi espancado por um ex-aluno que já tinha passagem pela polícia. No mês seguinte, outro professor foi assassinado por ex-alunos, depois de denunciar o tráfico de drogas na escola. Uma pesquisa feita com educadores em todo o país revela que 94% dos que trabalham em escolas públicas defendem punição mais severa para a indisciplina. Dos quase 9 mil ouvidos, 67% acham que o diretor da escola deveria ter autonomia para decidir, inclusive, sobre a expulsão do aluno. Que saudade do tempo que só traziam canivetes. É a charge. Número 1, número 2, número 10, número 38. E o 38 está na mão. A situação da escola, muitas vezes feito por traficante de fora para dentro, muitas vezes de fora para dentro. Isso aí foi uma invasão de traficantes numa escola que fez isso. Impunidade nas escolas tem que acabar. Recentemente, nós verificamos a criança pedindo paz. Olha como é que essa menina está assustada pedindo paz. Aqui está com o Z no peito. E é assim que vive a escola. Refém de traficantes, muitas vezes o traficante está lá fora, é ele que age, é ele que manda. Nós temos 3 ou 4 escolas hoje, que momento de entrada e saída de escola é momento de traficante se unir na porta da escola para tentar buscar novos usuários. Então, hoje, o pai tem que participar da vida escolar do seu filho, para que nossos professores também não se tornem reféns. Porque quando a droga entra para dentro da escola, e isso já aconteceu não somente na escola pública, mas já frequenta os bancos das escolas particulares, para que isso não deixe a criança assustada, para que não deixe o professor naquela situação. Eu solicito mais 2 minutos que eu tenho do partido. Então, o que acontece? O que eu peço para cada um de nós? Primeiro, nós temos que participar da vida dos nossos filhos, todos nós. Segundo, nós temos que voltar a dar ao professor o direito de ele ter voz ativa. O professor é obrigado a se esconder, a mudar a voz de medo de traficante. Por quê? Depois demonstrou ali, olha, um professor que apanhou em Brasília e o outro que foi morto numa cidade satélite. Por quê? Porque denunciou o tráfico de droga. Até quando nós vamos ficar refém? Até quando vai acontecer isso? Até quando o senhor traficante vai ter mais valor do que a pessoa honesta? As pessoas honestas têm que ficar escondendo para poder conversar, para poder tentar acertar, para tentar buscar meios, enquanto isso o traficante está aí aparecendo. Recentemente, até o Diamantino lembra disso, né? Nós tivemos uma ação junto, eu já estou aposentado, mas junto com a Polícia Militar, lá no Valois Cortés. Conseguimos prender aqueles traficantes que estavam na porta da escola. Conseguimos, tá certo? Infelizmente, tiveram que soltar no mesmo dia. Felizmente, já tinha um monte de ação e depois foram presos. Até quando a gente vai ficar refém disso? Medo disso. Até quando? Tá certo? Então, que essa última cena que apareceu, que está parada ali, de paz,
possa valer e que os pais participem dessa paz. A participação do pai e do professor é de suma importância. E você, adolescente, você, criança, que talvez esteja me escutando agora, a importância do seu pai, a importância do seu professor na sua vida. Pai e professor é como remédio. Às vezes pode parecer amargo para você, mas é para o seu bem. Pode ter certeza disso. E o traficante, não. O traficante vai passar a mão na sua cabeça, vai achar legal. Vocês viram o que aconteceu ontem com o repórter lá no Rio de Janeiro. Trabalhando, buscando o pão de cada dia, levando a notícia e foi morto por um traficante. É isso que tem o futuro. Segundo pesquisas, de 100 pessoas que entram no mundo do crack, 1/3 morre com menos de 2 anos. 1/3 consegue sair da droga. E o outro 1/3 vai viver na droga há muito tempo. Tá bom? Então, que essa última cena fique na memória de vocês. Paz. Com a palavra a bancada do Democratas, Dr. Otávio, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com as suas presenças, funcionários da casa, amigos barretenses, telespectadores. Senhor presidente, a gente observa a fala e a preocupação, do modo geral, de todos nesse país, é com relação à violência. E hoje, especificamente, a violência vem toda ela correlata com o fornecimento, o uso de droga. Eu ouvi atentamente a fala do vereador Cipriano e eu quero dizer uma coisa que a gente observa na vida profissional. Em Barretos não existe mais traficante. Traficante, quando eu me refiro, Cipriano, é aquele que mantém o monopólio do tráfico da droga em si, no sentido do mando. E eu entendo a preocupação de Vossa Excelência e comungo com ela, e eu acho de suma importância, porque na época, quando do início da minha advocacia, a gente ouvia falar em 2, 3 que seriam, entre aspas, o traficante. Hoje é que a gente vê e lamenta, infelizmente, a criança disputando um ponto de tráfico, e quando eu digo criança, é com idade menor de 14 anos, com as suas pedrinhas no bolso, com 10, 12 pedrinhas, para que possa vender 6, 7 e consumir 4, porque o lucro ele paga as 10 de quem ele compra. E geralmente de quem compra não é aquele traficante abastado, porque é sempre superveniente de um outro, de um outro, de um outro. Aonde nós vamos chegar nesse maior? Não sei quando e de que forma e qual a infiltração, a penetração, o apoio que tem, inclusive, na nossa sociedade. Inclusive um apoio nefasto, mas que, infelizmente, existe tanto que existe que subsiste o traficante no meio social. E eu acho que o trabalho de base que teria que ser feito começa, e tem que começar, Cipriano, como você mesmo disse, é aqui da pequena comuna, da sociedade pequena que é a cidade, porque no grande patamar federal e estadual, eu entendo que todo mundo fala, propaga, mas na realidade ninguém faz, na realidade, nada. Simplesmente comenta-te que existe isso, que existe aquilo, mas na realidade a gente não vê efetivamente ação no combate realmente ao tráfico. Basta crer que a lei 6368, anterior à lei do tráfico, previa punições severas e cumprimento de penas muito mais severas. Hoje, a atual lei prevê uma pena X e que, dependendo da circunstância, a redução é muito maior, o cidadão não cumpre quase que nada da pena e entende, inclusive, que há da progressão da pena para que ele possa voltar ao convívio da sociedade de qual ele vivia e voltar, evidentemente, ao tráfico e arrebentar com a vida de cada família que tem um filho e voltar das drogas, que não é fácil. E complementando isso, meu caro Cipriano, eu quero dizer uma outra coisa. Eu me lembro que aqui em Barretos o contingente de policial girava em torno de 280, 300 pessoas.
O bombeiro contava com 140, 150. E a pretexto de Barretos ser uma cidade não considerada de forma violenta, os policiais barretenses eles foram, inclusive, removidos para outras cidades, para outras e para outras. Hoje, eu até gostaria, vou fazer o requerimento, para que informasse a casa qual é o número atualmente dos policiais militares existentes em Barretos. Informações que eu tenho, Cipriano, parece-me que não supera 80 pessoas o número de homens que trabalham na Polícia Militar em Barretos, excluindo os bombeiros, que era de 40, 50 num tempo, num passado, hoje subsiste a 28, e que não merece, inclusive, a consideração de tanta gente por aquilo que eles fazem. Que eu acho que o bombeiro ele teria que ter um tratamento diferenciado pelas circunstâncias inerentes à própria profissão do bombeiro, sem qualquer demérito ao outro policial militar. Mas a gente observa que, realmente, o contingente militar em Barretos ele veio, inclusive, diminuindo de forma sorrateira. Hoje eu não vejo mais falar, Cipriano, por exemplo, na RPP Rural, quando dava garantia e segurança. E funcionava também como órgão social na zona rural. A RPP Rural não só servia como prevenção, mas, inclusive, com trabalho social. Lembro de policiais militares que exerciam essa função no período noturno e que eram, inclusive, verdadeiros guardiões noturnos da zona rural em Barretos. Eu me lembro de policiais militares que se aportavam nas escolas no sentido do resguardo do afugento, realmente do traficante que tentava aliciar qualquer um que fosse, e que não se tem mais. Eu fui, inclusive, autor da lei da criação da Guarda Municipal, no sentido de que funcionasse concomitantemente com a Polícia Militar, mais especificamente no sentido dos logradouros públicos e no sentido da segurança e da tranquilidade da população em escola, em uma série de coisas. Essa lei foi revogada e existia-se conversa e promessa de que seria a criação dessa lei. Mas uma lei, meu caro Kiko, com 100, 150 contingentes de homens de bem, não pessoas que queiram, olha, vou votar em você, mas você vai me arrumar um setor para me trabalhar na Guarda Municipal. Longe disso. Pessoas capacitadas que, se tiverem que pegar na marra, vai pegar na marra, porque hoje tem certas coisas que, se a Polícia Militar não usar o pouco que tem do esforço físico, tem cara que deita e rola. Pega 2, 3 soldados e fala, vamos conversar, que jeito vocês querem? E aí? Então o respeito passa a não mais subsistir em virtude da potencialidade física de alguém. E eu acho que tem certas horas que eu costumo dizer, a gente brinca que olho, dente, boca, essas coisas não engessa. Mas respeito é bom e faz bem para tudo isso. Só que, nesse país, respeito já não se fala mais nada de muito e muito tempo, infelizmente. Eu, depois de uma lei existente que eu não posso dar um tapa no meu filho, eu não posso corrigir de uma forma ou de outra, eu sou processado porque, realmente, eu estou infringindo a lei, estou me tornando um algoz do meu filho, quando, na correção, eu costumo dizer a todos que o couro, as pedradas, pauladas, cintada, os fios de ferro, tudo aquilo que me foram dirigidos quando ainda criança, pelos meus pais, todos foram bem aproveitados. Só não valeram aqueles que não acertaram porque eu corri, porque o resto foi tudo bem dado. Estou aqui hoje, tranquilo, sem trauma, sem nada, e acho que tudo que tivesse que fazer nas minhas artes da minha vida, de forma tranquila, e que tinha reprimenda dos meus pais, porque ainda tinha um respeito de um berço, um temor a Deus, um boa noite do meu pai ou da minha mãe, quando eu ia dormir, com seguido de um beijo, era um semblante tranquilo que deitava um filho com respeito. Hoje, se alguém for atravessar e ajudar um ancião a atravessar uma rua, tem que tomar cuidado para ver se não vai assaltá-lo ou se vai ajudá-lo. E isto é educação. Educação nesse país, eu acho que é aquilo que menos se prega e é o que menos existe. Se partirmos do início, da educação primeira, da base do respeito, da dignidade, do sim senhor, pois não, faz favor, eu costumo dizer que às vezes acompanhado de um sorriso, dobra o valor, esse país seria outro.
mas numa terra em que Alibaba, 40 ladrão, na época era objeto de morte, hoje é Alibaba e 400 mil ladrões ensinando para 20 milhões de brasileiros. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a bancada do PV, Dr. Kiko Miziara, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa e munícipes. Senhor presidente, no sábado à tarde, bem à tardinha, fui surpreendido com a desagradabilíssima notícia do passamento do senhor Ziad José Daia. E eu solicito de Vossa Excelência que prestemos a justa homenagem ao cidadão que foi um exemplo de dignidade, de responsabilidade, e um exemplo de pai de família. Um barretense de todos os costados e um barretense de todos os respeitos. Por isso, eu solicito aqui agora, senhor presidente, 1 minuto de silêncio em homenagem ao senhor Ziad José Daia. Yazid, perdão. Foi seguramente uma perda sentida, porque o Isidro, como a gente o tratava, era uma pessoa de um astral e de uma alma boníssima. E uma perda lamentável para a cidade de Barretos. Senhor presidente, no sábado à tarde eu fui abordado por um ilustre advogado barretense que me disse que havia ido à farmácia de dispensação de medicamentos da Rua 22 e lá viu um munícipe que foi lá buscar sua medicação ser extremamente maltratado, não sei por quem, e ele não identificou a pessoa, e a ele também não vou identificar, porque ele não me autorizou a falar sobre isso aqui na tribuna. No entanto, esse é um episódio que a gente já vem abordando, isso vem se repetindo. Além de faltar medicamento, o que já é uma constante, nós ainda ouvimos histórias desagradáveis como essa, de que o paciente vem sendo maltratado. Uma coisa que eu continuo repetindo que vem acontecendo na saúde mental, onde o paciente, para a obtenção de uma receita, demora 15 dias. E não precisa nem ser médico para saber que um paciente ficar 15 dias sem medicação coloca em risco a sua vida e, muitas vezes, a vida de outros. Porque, às vezes, o uso é de calmantes, de medicações contensoras que impedem que a pessoa entre no episódio de agitação. Infelizmente, isso continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Senhor presidente, o senhor presidente da Casa Juninho Leite está adoentado, algum problema desse tipo? O que houve? Ah, tá. Então, vou pedir a Vossa Excelência, eu fiz um requerimento aí, que ele, além de presidente, é a parte mais ligada ao processo de asfaltamento da Estrada das Contendas. E foi feito ali um absurdo em termos de sinalização de solo, que, se não for mudado com urgência, vereador Otávio, vai morrer gente. Porque a faixa pontilhada, que dá permissão de ultrapassagem, o faz dentro da própria curva. E a faixa contínua, que impede a ultrapassagem, não tem metragem suficiente para alertar o motorista de que a curva é muito fechada e que a ultrapassagem ali deveria ser proibida. Não deveria ter só uma faixa, não deveria ter 2 faixas contínuas.
e de muito maior extensão do que está sendo usada. É uma coisa assim, que os senhores indo lá não vão acreditar que possa alguém ter feito a sinalização e ter parado para analisar a bobagem que fez. Então, a ultrapassagem é permitida numa zona de absoluto ponto cego. Ninguém vai enxergar nada do outro lado. E vai acontecer de que, infelizmente, naquela rodovia ali vão trafegar caminhões, tremiões, e, lamentavelmente, a gente já prevê que isso vai acontecer. Então, já fiz o requerimento, que já chegue à mão do prefeito, que notifique o secretário de Transportes para que ele corrija aquilo lá, antes que aquilo lá, que já está liberado, antes que aquilo lá provoque acidentes fatais, que a gente vai ter que vir aqui lamentar e dizer que há um responsável que não foi nem competente e nem responsável para corrigir. Essa é uma situação que a gente espera que seja rapidamente resolvida. Nós constantemente temos aqui abordado o procedimento de que as coisas não estão andando bem em termos gerais dentro do processo administrativo. Mas um dia desse eu fui surpreendido com uma observação feita pelo senhor Scanavino, Tarcísio Scanavino, dizendo que esse secretariado é de grande porte, o secretariado da atual administração. Na hora até me ocorreu passar assim pela cabeça, só se for porte de arma, porque porte de competência não tem, não. E a gente tem abordado isso sistematicamente. Aponta onde as coisas têm andado direito. Na saúde, nunca jamais, nunca em nenhum instante a saúde esteve voltada para o interesse da população e no acordo de acudir a população. Nos transportes, acabei de mostrar, ali na região onde a gente tem sustentado o pedido de se consertar uma rotatória que não existe, que o prefeito prorroga, joga a culpa em cima de um loteamento que nem existe mais, nem vai existir tão cedo, que é o loteamento Campos do Conde, e joga lá, não, resolva o problema, faça a rotatória ali na saída da Nova Barretos, antes que aconteçam coisas. Ficar lamentando o que já aconteceu não adianta. Ficar lamentando mortes, ficar lamentando acidentes, não adianta. Como hoje abordado ali pelo vereador Cipriano, pelo vereador Otávio, com relação às escolas. Não adianta. Primeiro tem que se rever o Código Penal, vereador. Tem que acabar com essa história de que, de repente, o aluno pode agredir, o menor pode agredir, e olha que tem menor que é muito maior, tem menor que é um monstro, uma jamanta de pessoa, que vai e agride. A semana retrasada, eu atendi 2 professoras de Guaíra, uma delas com a mão quebrada, fruto de um chute de um aluno. E ficou por isso mesmo, porque eu, como diz o moleque, sou de menor, ainda fala errado. Foi lá e quebrou a mão da professora, graças a Deus que foi a mão, podia ser outra coisa, e a professora era idosa, o chute não podia não ser na mão, podia ser no quadril, fratura de cabeça de fêmur, tchau. Tchau, e não ia acontecer absolutamente nada com ele, como não acontece nada com tantos e tantos desmandos que a gente vê o tempo todo por aí. E a gente questiona por quê. Eu considero que os professores são aviltados, doutor Otávio, por 2 procedimentos absolutamente anacrônicos, burros, preconceituosos, que são, 1, a aprovação continuada. Isso não existe. Só existe um país subnutrido como o nosso, a ponto de a gente chegar e pegar um aluno de 3º colegial que não sabe tabuada. Um aluno de 3º colegial que não sabe ler, não sabe interpretar texto. Porque não precisa nem frequentar a aula, ele já vai recebendo aprovação continuadamente. E a outra coisa que eu acho abjeta, que é uma das coisas que mais agride professor e a sociedade, de uma forma em geral, é exatamente o ECA, que é um absurdo, é um contrassenso. E me lembro, um dia desse, eu estava lembrando, contando essa história, que há muitos anos atrás, onde é hoje a Caixa Federal, tinha o Bazar Joia. E meu pai vendia ali as coisas, os artigos de estação. E teve a época do carnaval que ele vendia, naquela época vendia lança-perfume aberto, a céu aberto. A gente pegava lança-perfume para ficar jogando, pondo fogo no chão e fazendo rastro de fogo. Eram as brincadeiras que, graças a Deus, a gente não sabia que tinha outras funções muito mais perigosas.
E eu me lembro que uma vez eu peguei e roubei de um outro moleque num baile na União. Eu peguei e tomei uma lança-perfume dele, era de vidro. Roubei essa lança-perfume do moleque. E o moleque era menor que eu, ficou lá chorando, e eu rindo do moleque. Cheguei em casa, levei uma surra. Mas levei uma surra. Eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, por aí, 8, 10 anos, 11 anos, que foi uma das melhores coisas que eu sofri na vida. Para valer. E a partir daí, então, as coisas ficaram bastante mais claras para mim, dos meus direitos, meus deveres. Coisa que hoje não existe. Hoje a gente percebe que, não, o meu direito é não ser tocado, mas o que eu posso fazer, ninguém tem que questionar, sendo eu menor de idade. Absurdo que, infelizmente, faz parte da nossa realidade e que vai caminhar cada vez mais para um processo mais destrutivo, cada vez mais trazendo a visão para esses jovens que a punição é uma obra de ficção, não existe. E eles estão alheios a isso até chegarem na vida adulta e perceberem que não são. E aí, para não serem punidos, a contravenção é o passo mais natural. Obrigado. Com a palavra, a bancada do PMDB, vereador André Rezec, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, telespectadores da TV Barretos, senhores funcionários, senhores membros da imprensa. Senhor presidente, eu gostaria de tratar, primeiramente, até de já pedir um requerimento à nossa diretora parlamentar, porque na última sessão que nós tivemos, quando nós discutimos aqui a questão da isenção de impostos para o shopping Barretos, o que foi dito é que o Proindeb seria dado a todas as empresas. E quando eu fui buscar algumas informações sobre o Proindeb, a maioria dos contadores começou a rir e falou assim, não, de nenhuma empresa foi aprovada em Barretos. A prefeitura não autorizou para nenhuma empresa. Isso me chama a atenção, então eu gostaria, inclusive, que fizesse um requerimento solicitando todas as empresas que pediram e, se foi negado, o porquê foi negado, para a gente saber exatamente o que está acontecendo. Quanto à questão, eu acho que foi dito pelo Cipriano, o doutor Otávio, o Kiko também entrou no tema sobre drogas, sobre tudo, eu acho que o doutor Otávio disse bem, a questão está em educação. Concordo que o ECA atrapalhou muito, eu acho que algumas formas de punição são necessárias. Restabelecer a autoridade do professor dentro de sala de aula é fundamental, porque hoje o professor não tem. A gente teve até o desprazer de ver um estupro entre crianças esses dias num bem público, que eu acho um absurdo também. Então, eu acho que a gente primeiro precisa restabelecer a autoridade dos professores, a autoridade dos membros de todos os poderes constituídos. Não adianta falar porque é criança, não tem responsabilidade nenhuma. Porque com 16 anos fala não tem responsabilidade criminal, mas escolhe o presidente da República, escolhe quem governa o país. Então, eu acho que os direitos geram responsabilidades. Não adianta dar direito e não cobrar responsabilidade. O outro assunto que eu quero trazer já a essa tribuna, mesmo porque eu acho que esse assunto tem que começar a ser dito já, quando receber a pauta da semana, junto com a pauta da semana, veio um projeto de lei, o projeto de lei complementar número 23, de 19 de outubro de 2001, que institui no município a taxa de licenciamento ambiental. Essa taxa de licenciamento ambiental vai acabar, estava falando agora há pouco em Proindep, em trazer emprego, se criar mais uma taxa, nós já vimos a taxa de iluminação pública, que muita gente paga e ainda não tem iluminação pública. E agora nós estamos vendo querendo nascer uma outra taxa aqui, que vai incidir sobre 63 atividades meios. E eu vou citar algumas. Fabricação de sorvetes e produtos gelados, biscoito, bolacha, massa alimentícia, tecidos,
tênis, calçados, esquadrias de madeira, carpintaria, artefatos de cortina, bambu, palha, vime, produtos de papel, cartolina, papelão, ondulado, borracha, artefatos de borracha, artefatos de cimentos, equipamentos de informática, esquadrias de metal, móveis de todas as formas, colchões, aparelhos para correção de defeitos físicos e ortopédicos em geral, aumentando o imposto em Barretos para criar oficinas mecânicas, funilaria, serralheria, retífica de motores, serviço de lavagem de automóveis, templos religiosos, hotéis, aparte-hotéis, lavanderias, tinturarias. Eu acho isso um contrassenso. Sinceramente, criar mais uma taxa em Barretos, a hora que o mundo inteiro está dando isenção para se criar emprego. Na sessão passada se discutiu aqui isenção para empresas vir para Barretos, e daí vem o artigo 37G. Para a expedição de documentos são fixados os seguintes valores. Cada parecer técnico, R$ 900. Regularização de plantas e projetos, R$ 600. Alteração de documentos, R$ 200. Isso fora uma fórmula extremamente complicada e com vários fatores que, sinceramente, inclusive, que leva em consideração a área da empresa. Quanto maior a empresa, maior a taxa, o que até é justo. Mas as pequenas empresas, elas têm até uma fórmula especial. Mas eu acho que, nesse momento, essa Câmara criar mais um imposto para Barretos é ir na contramão do que acontece no mundo. No mundo. Todo mundo quer desonerar. O próprio Brasil, há pouco tempo, taxou carros importados para falar, não, para gerar mão de obra aqui, e a gente está dificultando a vinda de empresas para Barretos, com mais taxa, com mais cobrança, o contrário de que foi tudo pregado aqui na semana passada, quando se falava de shopping. Discutíamos abertamente se daríamos isenção às empresas para estimular o emprego em Barretos, e se falava, se não fizer isso, vai acabar com o emprego em Barretos. Eu não entendo que esse projeto, criando mais um imposto, não só sobre as novas, mas sobre as que já existem também, encarecendo o custo de fazer em Barretos. Porque quem está em Barretos vai pagar uma taxa, quem está em Colina não paga, quem está em Olímpia não paga. Então, eu realmente não entendo essa lógica. Eu acho que essa criação de mais uma taxa sobre 63, repito, 63 tipos de atividade comercial. E, além da taxa, os alvarás e certidões pagos nesses preços, que eu considero absurdos, do 37G, R$ 900 por parecer técnico emitido, R$ 600 por planta e projeto, vai acabar impedindo inúmeras pessoas que querem, às vezes, sair da informalidade. Alguém que produz massa caseira, biscoito, calçado, várias coisas, que quer realmente migrar para a economia formal, ele vai ser surpreendido com mais um pagamento e caro. Quando se falou de licenciar em Barretos, se falava de gerar empregos. Só que agora vem essa taxa que eu já estou trazendo ao conhecimento, porque eu acho que é só a opinião pública que consegue barrar mais essa taxa. Porque quem for uma pequena empresa vai sofrer com isso. E, no final, está até em negrito que obras grandes vão acabar sendo beneficiadas e isentas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que não é momento de se criar mais uma taxa e não é momento de se encarecer mais o investimento em Barretos. Muito pelo contrário. Nós devemos atrair empresas, gerar emprego e trazer riquezas. E não mais uma lei como essa, que afasta completamente as empresas de Barretos. A gente tem doado um monte de terreno no distrito industrial e agora a gente vai penalizar essas empresas com mais uma taxa e com mais uma série de custos que só em Barretos mesmo. Com a palavra, a bancada do PSDB, o vereador Guilherme de Ávila, por
8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, barretenses que nos acompanham de suas casas, através da TV Barretos e aqui do plenário, muito boa noite. Senhor presidente, hoje eu estou apresentando aqui um requerimento. Eu estive há pouco mais de 15 dias na cidade de São Paulo, com o governador Geraldo Alckmin, onde eu solicitei um veículo adaptado para transporte de deficientes, para que possam ser feitos atendimentos na cidade de Barretos e as pessoas possam ser transportadas para poder fazer esse atendimento. Porque hoje, esse transporte ele é feito com aquelas peruas combis, e elas não têm uma adequação para que possa o cadeirante estar entrando, para que ele possa entrar com segurança. Muitas vezes as portas não fecham, tem que ir uma pessoa segurando a porta. E esse veículo adaptado, o cadeirante chega ao lado do veículo, tem um elevador, doutor Otávio. Essa plataforma desce totalmente computadorizada, entra, sobe, coloca dentro do veículo e só prende o cinto de segurança e todos vão totalmente em segurança e adequado até o destino para poder fazer o tratamento, principalmente no centro de reabilitação, onde se faz o tratamento de fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicologia desses pacientes. E também para os outros locais que forem necessários, também das unidades de Barretos, para que possa serem transportados esses pacientes. Porque muitas vezes também eles chegam a ficar esperando por 4, 5 horas até o veículo. Acontece uma emergência, acontece ter que ter uma remoção mais rápida, eles não conseguem ter esse transporte rápido, ficam esperando na unidade para que a viatura possa vir a buscar e assim levá-los de volta para a sua residência após o tratamento. Acaba perdendo muitas vezes o atendimento e aquele benefício que o paciente ganhou com o atendimento. Então, se nós tivermos esse veículo, que já foi pedido outras vezes, e agora o governador empenhou, com certeza, em estar nos dando, né, nos presenteando com essa benfeitoria, esse veículo, nós teremos aí um transporte muito mais adequado para os pacientes que têm alguma necessidade especial e faz algum atendimento em todas as unidades da nossa cidade. Outro requerimento que eu estou solicitando na noite de hoje, também na Secretaria da Saúde, é com relação aos exames laboratoriais, pois o número de exames autorizados diminuiu e muito e está gerando fila de espera para os pacientes. Os pacientes chegam no laboratório da Santa Casa para fazer os exames laboratoriais de hemograma e hormonais e os mais diversos exames, e está se marcando por um período muito longo. Então, eu estou solicitando que a Prefeitura tome uma providência urgente para que esse problema seja sanado. Pois se a pessoa chega lá com um pedido do médico para poder fazer um diagnóstico de algum problema, de alguma doença, esse exame tem que ser feito rapidamente para que o médico possa indicar o remédio adequado, o medicamento, e para que ele possa se tratar. Se ele não tiver esses exames, ele pode prescrever um medicamento errado, a pessoa pode não melhorar, ou ele não prescreve o medicamento e a pessoa continua sentindo dor e tendo muitas vezes uma piora do seu quadro de saúde. Então, o exame ele é fundamental para o médico fazer um diagnóstico. Não se pode deixar que a pessoa chegue lá hoje, segunda-feira, e vai se marcar esse exame para daqui a 20 dias, para daqui a 15 dias. Até lá, o problema dessa pessoa já mudou muito, já sarou, já ficou doente de novo, já piorou, muitas vezes acabou sendo internada por uma falta desse exame, que não conseguiu ter um diagnóstico fechado, porque não conseguiu fazer o exame. Então, estou solicitando que a Secretaria da Saúde e a Prefeitura possam intervir e alterar essa questão dos exames laboratoriais da Santa Casa e aumente o teto dos exames autorizados para que a população não venha a sofrer. Porque quem precisa de um exame do SUS é o mais pobre, é o mais carente, é aquele que não tem nenhum convênio e não tem condição de buscar uma consulta e um exame particular. Então, esses exames do SUS que são feitos na Santa Casa são exames para a população realmente carente, para aquele que mais precisa. Então, é necessário que a Prefeitura promova um aumento dessas autorizações desses exames junto com a Santa Casa. Agora eu gostaria de ler uma carta, senhor presidente, enviada
pela Fraternidade Acadêmica Vale do Rio Grande, a loja maçônica, que ela encaminhou essa carta para mim e para todos os vereadores sobre o projeto do Ficha Limpa. Inclusive, na quarta-feira agora, o Supremo Tribunal Federal vai discutir a constitucionalidade do Ficha Limpa, dizendo se ela vale ou não para as eleições agora de 2012. Então, doutor Otávio, a partir de quarta-feira agora nós teremos a decisão e acabar com todo esse imbróglio, dizendo se vale ou não. Tenho certeza que agora vai valer, acredito, acho que é uma forma do Brasil mostrar para a sociedade que está mudando, que estão limpando mesmo aquelas pessoas que não podem mais ocupar os cargos públicos e usar o subterfúgio de ter um cargo público para se eximir das suas condenações por atos de improbidade praticado no serviço público. Então, eu gostaria de ler a carta aqui ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme Ávila e demais vereadores que compõem a Câmara Municipal de Barretos. A loja maçônica Fraternidade Acadêmica Vale do Rio Grande, cumprindo seu papel de instituição que visa a prática deliberada dos bons costumes, primando por uma sociedade mais justa, honesta e fraternal, vem pela presente manifestar seu apoio ao projeto de lei que tem por escopo impedir a nomeação de pessoas com condenação judicial em órgão colegiado, encaminhado a esta casa, o qual, inclusive, já com a assinatura de vários edis, estando em consonância com a moralidade pública e com a lei popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa. Desta feita, esta loja maçônica deixa claro seu apoio às leis e projetos que visam garantir a moralidade administrativa através do Ficha Limpa, banindo do poder público todos aqueles considerados ficha suja, tanto para cargos em comissão quanto para mandatos eletivos. Importante salientar que, mais uma vez, neste papel de auxílio à sociedade, a loja Fraternidade Acadêmica Vale do Rio Grande encaminhará à Egrégia Corte de Justiça Brasileira, Supremo Tribunal Federal, manifesto de apoio à constitucionalidade da Ficha Limpa, inclusive para sua aplicação nas próximas eleições, abrangendo condenações prévias, rogando que esta Casa de Leis também se posicione neste sentido, para que todos juntos tenhamos um Brasil mais limpo, já que cremos que a lei do Ficha Limpa trouxe apenas mais um requisito para a condição de elegibilidade ou de nomeação a um cargo público, assim como tantos os outros existentes, como estar filiado a um partido político um ano antes do pleito eleitoral. A loja Fraternidade Acadêmica Vale do Rio Grande deixa claro ainda seu apoio público para que a sociedade brasileira não vote em candidatos que tenham alguma pendência judicial relacionada a atitudes de improbidade e outras listadas pela legislação federal, suplicando a população brasileira para que não eleja e, evidentemente, não vote em tais candidatos. Fraternal abraço a todos os edis, Fábio Galati de Carvalho, venerável mestre e todos os demais membros da loja maçônica Fraternidade Acadêmica Vale do Rio Grande. Só para concluir, senhor presidente, então fica aqui o manifesto de apoio a esta casa, pelo projeto onde nós já temos 10 vereadores que assinaram o projeto. Tenho certeza que esse projeto da casa será aprovado por unanimidade. E o mais importante, doutor Otávio, projeto discutido no Supremo, quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, dia 9, sobre o Ficha Limpa Nacional, onde ele impede que candidatos condenados por um órgão colegiado possam ter condições de disputar a eleição, ou seja, condições de elegibilidade já nas eleições do ano que vem. Quero deixar bem claro aqui o meu apoio a esse projeto do Ficha Limpa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, bancada do PT, vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, cumprimento todos na pessoa do Fiinho, grande petista. Primeiro, queria deixar claro o meu apoio pessoal à pretensão do doutor Reginaldo quanto a ser candidato na FEB. Tem o apoio da gente em todos os sentidos, porque o senhor é uma pessoa digna, fez um trabalho muito firme, muito forte para a mudança estrutural na FEB, e conte com o nosso apoio. Aqui as pessoas têm mania de querer construir pequenos feudos. Então, feudo na política,
é feudo na FEB, é feudo sindical, é feudo na TV Barretos, aqui, todos os lugares aqui agora é comum fazer feudo, querer mandar alguém ser poderoso, falar grosso, né, mandar em tudo. Vamos lá, meus parabéns para o senhor, dê continuidade a isso. Um outro fato que eu quero lembrar é que nós denunciamos um descaso imenso, né, na construção lá em Ibitu e da Lagoa de Tratamento. E disseram que tinha sido resolvidos os problemas. Então, eu queria lembrar que lá os únicos problemas que foram resolvidos foram esse problema desse fio no chão aqui, aterraram esse fio, tá certo? Mas fora disso, continua do mesmo jeito. Por exemplo, continua do mesmo jeito. E puseram 2 cadeados. Puseram um cadeado aí onde estão as bombas, mas eu digo ainda que o painel de controle ainda está sustentado por 2 tijolos, porque eu fui lá na sexta-feira e vi. Puseram o cadeado, evidentemente, mas continua todo o mesmo desleixo. Os 2 tijolos afastaram um pouquinho ela, mas os 2 tijolos continuam namorando. É capaz da próxima vez que chegar aí tem uns 10 tijolos embaixo. Aí. Tá certo? Os urubus não estavam lá, essa parte eu não vi, mas o grande descaso para mim é esse, que é esse cano que atravessa uma nascente e que possível, e com certeza isso vai dar com os burros na água, para não dizer outra coisa. Por exemplo, aí, onde tem uma emenda dentro d'água, quer dizer, aí vai virar, Deus nos acuda nas próximas chuvas. O problema está aí, o problema estrutural é essa nascente, tá certo? E puseram, esse aí continua aberto, para as vacas terem a oportunidade de pastar ou não, tá certo? Aí continua aberto. Mas aí puseram o cadeado, pelo menos à frente foi posto cadeado. Essa parte eu não vi, eu acho que tiraram essa parte daí. Aí continua do mesmo jeito, quer dizer, tem um lugar que é para filtrar, mas não tem o que filtrar porque não tem como chegar. Tá certo? Enfim, essas rachaduras eu não posso dizer porque eu não entrei lá dentro, eu não sei se foram consertadas. Mas a estrutura é ruim, se consertaram ali vai arrebentar em outro lugar. Quando é mal feita, é mal feita. Então, eu não posso falar se essa parte está, porque na parte de trás de lá eu não fui. Esses restos de materiais continuam aí. Então, tem muita coisa para fazer lá e tem muita coisa para acabar. Então, não adianta querer chegar bonitinho e falar, tem de ir lá e resolver, porque nós vamos voltar lá de novo. Tá certo? Muito obrigado.